E aí, galerinha do YouTube? Gente, aí, tudo bem com vocês? Vim mostrar aqui o Levizinho. O Levizinho, que ele é brabinho. Esse daqui é o meu ferinha de 1 mês. Gente, esse daqui é o meu segundo filho. Ele é uma ferinha. Eu chamo ele de ferinha e chorãozinho. Porque assim, ele é totalmente diferente do meu primeiro filho. Meu primeiro filho é mais bonzinho. Tipo assim, não ficava muito acordado, dormia mais nos 3 primeiros meses. Não dava trabalho, só deu trabalho quando deu cólica. E o parto desse daqui, ele nasceu prematuro. Ele nasceu com quase 36 semanas. Nasceu com 35 e 6 dias. Então, e eu fiquei 12 dias na maternidade, que ele teve que tomar banho de luz, ficou um tempinho lá, então, assim, teve que tomar soro, leite na sonda, eu tirava, né, leite do peito pra botar na sonda, e depois, pra, né, oferecer pra ele na sonda, e depois comecei a aumentar nos últimos dias, que foi quando a gente veio pra maternidade. Então lá, tipo assim, ele ficava bastante no colo, ele é mais dengado, né? E eu acredito que seja mais por isso que ele seja mais assim, dengozinho. E eu vim mostrar a diferença do Ravi e do Levi pra vocês. Porque o primeiro filho, as pessoas sempre falavam assim pra mim, o segundo filho é diferente. O segundo filho é mais, como diz assim, mais croizinho. E eu acho que esse daqui vai ser, porque esse aqui, ó, já no primeiro mês já tá dando um baile, assim, um show. Ele, tipo, é manhoso, quer ficar no colo. E tem que ser, às vezes, do jeito que ele quer aqui no colo, ó. Assim, ó. Assim ele fica bonzinho. Se eu deitar ele já aqui no braço, meu filho, começa o chororô. Porque ele quer ficar assim no colo. Então, eu já tô colocando chupeta pra ele, porque senão... Olha, tem dia que não dá, tem que dar a chupeta pra ele dormir. E o parto dele foi bem tranquilo. Antes, praticamente bem parecido com o do Ravi. Antes de... Quem faz cesárea, né? Não sei se é pra todas as mulheres, mas... Antes de você fazer cesárea, do Ravi, como eu queria ter parto normal, e o dele não poderia ser, porque ia ser sofrimento, por causa da minha pressão alta, e questão de líquido amniótico. E eu tenho todos os papéis aqui, né? Então, assim, antes deles nascer, você faz uma ultrassom pra ver como que o neném tá. Aí na ultrassom vem escrito batimento cardíaco, qual tamanho, enfim, lá na hora você vê o neném também, vê como tá. E na hora lá, como já estavam passando um pouco da hora de nascer, não que estava passando, porque ele tava, tipo, bem, mas só que como já tava, né, questão do líquido, que foi saindo de pouquinho, mas não, assim, exageradamente, porque assim, na ultrassom tem a parte preta, que é a parte do neném, e a parte que fica em volta, assim, do líquido. Eu também tenho todas as ilustrações aqui, então eu vou mostrar uma ultrassom aqui, só pra vocês entenderem mais ou menos, aqui. Vocês estão vendo aqui a ultrassom, ó. Aí aqui tem o batimento. Fiz várias ultrassons durante a minha gestação inteira, ó. Tem o neném, tá vendo esse círculo preto aqui dentro? É o líquido amniótico. Aí aparece o neném, cérebrozinho, corpinho. Então, antes de nascer, antes de, né, você saber, no caso, como eu era alto risco por causa da minha pressão... Ó, outra vez. Meu parto, como era alto risco por causa da pressão alta, meu primeiro filho, então, queria ver se eu poderia, né, ter normal, mas só que como depois da ultrassom, até poderia ter normal, mas só que, né, ia ser bem sofrido, assim. E como eu tinha pressão alta, pra não, acabar, né, tipo assim, colocando a minha vida em risco, nem a do neném, então eu resolvi fazer a cesárea, então eu escolhi pela cesárea. Falou, ó, você pode ter normal, mas é indicado a cesárea pra você. Peguei, então, escolhi fazer cesárea, então... Você faz a ultrassom, aí vê lá o neném e tal, aí eles dão um papel do batimento cardíaco, de como o neném tá, e ele mexe também, vocês... Pode sentir o neném mexendo dentro de você, então assim, você, quando faz a ultrassom, beleza, aí você espera aí você fica 8 horas em jejum pra ser a cesárea. Aí tá, se for 8 horas em jejum, seu filho, né, já pode nascer. Então o meu, fiz a ultrassom, depois das 8 horas... pude fazer a cesárea. O do Levi foi um pouco antes, mas deu mais ou menos esse tempo, porque né, já tinha também que nascer. E do Levizinho também, a mesma coisa, faz a ultrassom antes, pra ver como que o neném tá, tal, pra fazer a cesárea, passa 8 horas ali em jejum,
aí pode fazer já a cesárea. Aí do Levi e do Ravi foi bem parecido também o parto deles. A única diferença é que a cesárea fica um pouco maior da segunda gestação. Enfim, aí você faz ultrassom antes pra ver como que o neném tá e depois de 8 horas, em jejum, a cesárea. Do Ravi e do Levi foi bem parecido, foi bem tranquilo. Então, assim, quando eles nasceram, foi a melhor, tipo, coisa que aconteceu na minha vida. Do Ravizinho, principalmente, porque foi meu primeiro filho. E antes dele, né, eu tinha tido, tipo, um aborto. Então, depois, acho que de uns 6 meses, se eu não me engano, engravidei do Ravi. Ele nasceu em dezembro, no dia 20, às 5 e pouco. O Levi nasceu ali à noite, às 8 e pouco. Então, assim, mas o parto deles foi bem parecido, bem tranquilo. A única coisa, né, que eu achei que a segunda cesárea fica, tipo, um pouco maior por causa que os pontos, né, não pode ser no mesmo lugar assim. Mas a primeira cesárea, tipo, pequena, só que a segunda já fica um pouco maior a cesárea, mas assim, nada de muito, porque depois, se cuidar bem, fica, né, só a cesárea assim, normal. E então, assim, foi. Gente, é lindo. Eu lembro que. Acho do Ravi eu gravei mais. Então, do Ravi eu gravei todas as ultrações. Do Ravi tirei foto profissional. Esse daqui eu ia tirar foto profissional. Só que não deu tempo. Eu ia tirar foto em janeiro, porque ele ia nascer mais ali na metade de janeiro. Falei, não, vou deixar pra tirar a foto no comecinho de janeiro. Só que ele nasceu já ali no final, né, do ano, dia 24 de dezembro. Mas assim, foi bem tranquilo também. Do Ravi, é que dele eu não consegui. Eu consegui tirar umas fotos, gravar alguns vídeos grávida aqui, mas foi bem pouco. Do Ravi eu gravei mais acho que por questão também de ser primeiro filho, aquela coisa e tal. E então, assim, todos os ultrassons, fiz até mais ultrassom. Do Ravi, pra vocês terem noção, eu fiz até 3D. Do Ravi, eu tenho até um vídeo aqui do dia que eu fui fazer a de 3D. Só que como já tava, né, já tava grandinho, então, assim, mas dele, tipo, fiz as ultrações necessárias, acho que eu fiz 4 ultrassom e 2 no hospital, né, lá onde eu tive. Então, assim, a última antes de ter ele e uma lá que eu tive, quando eu tive uma cólica meio forte, aí eu peguei e fiz essa ultrassom pra ver como é que tava. Deixei o Levizinho um pouco no ninho dele, porque senão... Esses aqui, gente, olha o tanto de coisa que eu tenho só no Ravi. Isso daqui são alguns... primeiro filho, nem mais. O segundo também. Já tenho do segundo só essas pepeladinhas aqui. Só isso. Só isso de ultrassom, de exame, porque eu fiz, além de eu fazer no público, eu também fiz no particular. Tanto do Ravi quanto do Levi. Não por, né, do SUS não ser bom, mas só que pelo tempo mesmo, porque no particular saía mais rápido e às vezes eu precisava fazer um exame no dia e no posto tem que marcar para ir no outro dia, enfim. Aí eu, do Ravi quanto do Levi eu fiz tanto no público quanto no particular os exames, porque os exames também eram baratos, hemograma, essas coisas. O do Ravi, esse era cardeneta, então cardeneta aqui, do Ravi. Do Ravi também, eu tenho o da ultrassom dele. Conclusão, aqui no final eles colocam tipo uma conclusão de como tá o neném e tal. Útero, feto único, situação, presença cefálica, dorso à esquerda. Aí aqui fala do batimento cardíaco, anatomia fetal. Aí aqui 139, batimentos cardíacos dele. Aí aqui fala biometria fetal. Praticamente é a ultrassom que faz antes de ter a cesárea. Aí aqui, ele nasceu com 39 semanas e 5 dias. E aqui tudo bem e tal, pra fazer a cesárea. Ele não tava, tipo assim, passando da hora que eu digo assim, porque por causa do líquido amniótico. Mas tava assim, perfeito, poderia até ter ele normal. Só que como eu tenho a pressão alta, pra não correr nenhum risco, alguma coisa assim de vida, tanto neném quanto eu, preferi ter cesárea. E também a cesárea foi ótima, tipo, minha cesárea ficou muito boa. E do Levi também, então não tive nenhum problema assim com a cesárea. Só o pós que é ruim, porque você não consegue fazer nada. Gente, no 3 dias, 4 dias, é impossível você levantar e andar direito. Você tem dificuldade até de andar. Imagina de fazer outras coisas, sair, se divertir. Nos dias eu só fiquei em casa mesmo com meu filho, o Ravi, e tanto do Levi também que eu passei na maternidade, né? Tanto o Natal quanto o Novo. Mas nos outros dias também fiquei em casa, porque literalmente cesárea só depois, tipo, de uns 10, 15 dias pra você conseguir
sei lá, tipo, fazer coisas muito assim, limpar a casa, lavar roupa, essas coisas. E olha lá que nem pode ainda, mas eu, assim, depois de uma semana, já tava fazendo as coisas em casa, me movimentando, depois de uns 12, 15 dias, só não pegando muito peso, porque senão começava a desmontar. Então, como é minha segunda cesárea agora, então eu resolvi, tipo assim, ficar mais de boa. Ficar, não pegando muito peso, limpando casa, lavando roupa. Na minha primeira cesárea, eu já não, já nos primeiros dias, depois que passou ali uns 5, uma semana mais ou menos, eu já tava querendo, sabe, limpar a casa, essas coisas. E às vezes a cesárea, tipo, ficava um pouco dolorido. Mas era a minha primeira cesárea. Na segunda cesárea eu falei, não, não vou correr nenhum risco de ponto, essas coisas, porque foi uma cesárea muito recente. Imagina, meu filho tem 1 ano e 1 mês. O outro tá com 1 mêsinho. Vai fazer 2 meses ainda. Então, assim, e o Ravi foi também tranquilo, o batimento dele 139, nasceu com 39 semanas, aí aqui fala como que o neném tá, aí conclusão, feto dentro dos limites da normalidade. Então, assim, tava perfeito pra nascer. E do Levi, ele só tava, tipo, tava começando a perder peso dentro do útero, começando ainda a perder peso. Então, ele tava, nasceu, mas também nasceu saudável, só teve que tomar o banho, né, de luz, por causa do amarelo, também porque ele nasceu, né, um pouquinho antes do tempo. Mas fora isso, nasceu também perfeito, saudável, com o tempo, né, depois dos dias ali, depois de uma semana, ali nos últimos dias, né, que eu fiquei na maternidade, eu amamentei e ele tava ganhando peso muito rápido, super evoluindo. Então a gente veio pra casa tranquilo, uma amamentação também de boa. Ele até é melhor, assim, tipo assim, mais zerrinho, que eu digo, porque o meu primeiro, vixe, tinha que acordar ele, dormia demais. Agora esse daqui, dá o horário, assim, parece um reloginho, um reloginho, parece um reloginho, já pega, já acorda ele mesmo. Então, assim, gente, ó, eu falo pra vocês, guardem, tipo, ultrassom. Eu guardei todos os ultrassons do meu primeiro filho, todos os exames, tanto do Ravi quanto do Levi, porque, vai ficar de recordação. Eu futuramente quero fazer um quadro também pra colocar na casa. Então, um beijo, um beijo, conta como foi também a gestação de vocês. Aqui eu só apresentar o Levizinho. Tchau, pessoal de YouTube. Depois de tudo, ano novo.